queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Encontraram? Amém? Diz assim, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temas. Vamos dizer juntos? Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Diga comigo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Teve o quê? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram também à terra de Genezaré. Vamos ler até o fim, né? E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam o quê? Sãos. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Será que você pode clamar o nome de Jesus bem alto e dar um brado de júbilo com este nome acima de todo nome? Diga: Jesus! 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 Ele diz: estou aqui. Não tem mais, sou eu. Queridos, nós poderíamos pensar um pouco nesta palavra. Ela tem tudo a ver conosco, com a nossa caminhada cristã. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos vindo a obedecer a Jesus. Nós temos vindo a obedecer a sua palavra. Talvez uns mais, outros menos. Uns com chamada de Deus específica, uma chamada pastoral, uma chamada por louvor, uma chamada para o vídeo, uma chamada para o som, uma chamada para a intercessão, uma chamada para as crianças. Outro é um evangelista, tem o dom, a arte de evangelizar. Não importa. Talvez você seja um irmão novo na fé, mas que já contribui fielmente com os seus dízimos, com as suas ofertas na obra de Deus. E tem prazer de estar na casa do Senhor, tem prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite. Todos nós estamos nesta caminhada. E o interessante, irmãos, que nós vemos aqui, os discípulos estavam todos ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, fazendo a obra com Jesus. Mas Jesus deu uma ordem para eles: peguem o barco e vá para outra banda.
Meus irmãos, atentem para esta palavra. Os discípulos não estavam em desobediência. Os discípulos estavam obedecendo fielmente a palavra de Jesus. Eles estavam andando lado a lado com Jesus, e quando Jesus disse, apartai-vos de mim, vão lá para outra banda, eles obedeceram a Jesus. E o que veio, quando eles estavam no meio lá do lago? Um vendaval. Quantas vezes, irmãos, nós vemos irmãos passando por vendaval? Quantas vezes nós vemos irmãos passando por lutas? E eu pergunto a você hoje, nesta noite, qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a tua posição quando você vê um irmão teu, ou um pastor teu, passando por lutas? Qual é a tua posição? Será que a tua posição é como muitos religiosos? Este aí está em pecado. Por isso é que ele está passando por lutas dessa maneira. No evangelho, no outro evangelho, que é pregado nos nossos dias, o outro Jesus e o outro Espírito, conforme, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz que há um outro Jesus, um outro Evangelho e um outro Espírito, e que é pregado amplamente nos nossos dias, na televisão, no rádio, na internet, em todo lugar onde você pode ir. Eles falam que uma pessoa que sofre, ela não tem parte com Deus, porque Deus não quer que você sofra. Sofrimento não vem de Deus. Sofrimento vem do diabo. É o que eles falam. Sofrimento vem do diabo, porque Deus é bom. É verdade. Aliás, Deus não é bom, Deus é muito bom. Tiago diz que Ele é bom. Nele não há trevas. Ele é o Pai das luzes. Deus é muito bom. Mas a Bíblia também diz, eu criei o bem e eu criei o mal. E Ele nos permite passar por situações para verificar o quê? O que está no nosso coração. Podemos ir lá a Deuteronômio capítulo 8 num instante. E nós vamos ver o que Deus fez com o seu povo. Com o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito, fez este povo caminhar pelo deserto, e fez com que este povo sofresse. Para quê? Para ver o que estava no seu coração. Para experimentar, para ver o que havia dentro do coração de cada um deles. Em nossa caminhada cristã, o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, nos trouxe para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. E na nossa caminhada, o Senhor também nos faz a mesma coisa. Ele também nos experimenta para saber o que está no nosso coração. Porque, queridos, aqui na igreja, durante o louvor, esse tempo precioso que temos, todo mundo é santo, todo mundo salta, todo mundo pula, todo mundo dança, canta, louva, adora, ouve a palavra. Mas é no nosso dia a dia que o Senhor quer saber o que está no nosso coração. É no nosso dia a dia e Ele nos experimenta. E nós passamos por tempestade. Nós passamos por temporais. Nós passamos por lutas.
No meio dessas lutas, queridos, nós somos tentados, como diz lá em Deuteronômio 8. Vem a tentação, mas a palavra de Deus diz que vindo a tentação, vem também o escape. Vem a tentação, vem a humilhação, vem as provas, vem os ataques de Satanás, ferozes, muitas vezes, calúnias, difamações, uma série de coisas. E o Senhor permite, para quê? Para ver o que está no nosso coração. Meus irmãos, Deus não vem buscar um povo qualquer. Deus, quando enviar Jesus para buscar a sua igreja, ninguém sabe que dia será esse, nem a hora, nem o minuto, só o Pai é que sabe. Ele virá buscar uma igreja que foi testada, uma igreja que foi provada, uma igreja que passou pela tempestade, uma igreja que passou pelas lutas, que passou pelas dificuldades, uma igreja que foi provada pelo fogo, uma igreja que foi provada pelo fogo, que foi refinada como se refina o ouro. E é este povo que ele vai levar para si. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem serão os escolhidos? Esses que passaram pelo mar, pelo fogo, pelo rio. O rio não submergiu, o fogo não queimou, a chama não ardeu. E nós vemos que está aqui Pedro, um discípulo querido do Senhor. Estavam os discípulos, João, todos os outros discípulos ali naquele barco. Estavam os 12 ali. Todos eles obedecendo piamente a Jesus. E eles foram açoitados. Quantos talvez nesta noite aqui estão sendo açoitados? Quantos talvez aqui nesta noite estão sendo açoitados? Estão passando por grandes dificuldades, grandes lutas. Mas a palavra para você nesta noite: não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Que amém fraco. Não tem mais. Meus irmãos, hoje essa palavra é mais uma palavra de ânimo, para que você e eu tenhamos a nossa lembrança que nós não precisamos temer, que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco como um valente terrível. Diga: o Senhor está comigo como um valente terrível. Diga amanhã de manhã: o Senhor estará comigo como um valente terrível. Vamos lá em Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, no versículo 11. Jeremias 20, 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Você pode declarar isto? Diga comigo: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Fala mais alto: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Aleluia! Diga comigo: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso os meus inimigos serão confundidos. Eles não vão prevalecer. O inimigo não vai prevalecer contra você. O inimigo não vai prevalecer contra mim, porque o Senhor é um valente terrível. Querido, você talvez pudesse dar falar bem alto isso, para que o diabo ouça, porque ele é surdo. Ele é insistente. Você já viu uma mosca varejeira? Você repreende, o que ela faz? Ela volta. Você repreende, ela volta. Até que você chega uma hora, tem que ter a coragem de ir lá e matar ela.
e exala aquele cheiro horroroso. É como o diabo. Ele é insistente. Ele é insistente. Ele faz de tudo para roubar a tua bênção. Ele faz de tudo para roubar a tua vitória. Ele faz de tudo para roubar o teu ministério. Ele faz de tudo para roubar o teu casamento. Ele faz de tudo para roubar a tua paz. As pessoas às vezes menosprezam este inimigo. O diabo está embaixo dos meus pés. E ele anda aprontando aí, fazendo das suas. Ele é um inimigo forte? É. Diz a palavra de Deus que ele convenceu 1/3 do céu. 1/3. Mas a boa notícia é que ainda restaram 2/3. E mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o Senhor está conosco como um valente terrível. O Senhor está comigo como um valente terrível. O Senhor está com você como um valente terrível. Sacode o teu irmão aí do seu lado e diz: o Senhor está com você como um valente terrível. Toma posse da tua vitória. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! O Senhor está conosco como um valente terrível. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Isaías 59:19. Eu peguei aqui para lembrar este versículo. Isaías 59:19. Diz: encontraram? Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Quem já pegou enchente, tempestade, sabe o que é uma corrente de águas. Os nossos irmãos lá do Nordeste, onde teve tanta seca, hoje estão experimentando correntes de águas. Os irmãos do Sul experimentaram correntes de águas há pouco tempo atrás. Leva tudo, irmãos. É uma destruição só. Nós vimos na televisão casas boiando, casas, geladeiras. Uma destruição total. Quando abrem uma barragem, você imagina, se abrissem as comportas todas da barragem de Itaipu, o Paraguai sumiria. Boa parte da Argentina sumiria. Boa parte do sul do Brasil sumiria. É muita água. Mas a Bíblia está dizendo, em Isaías 59:19, vindo o inimigo como uma corrente de águas, ainda que sejam as comportas de Itaipu abertas sobre si, vindo esse inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito do Senhor arvora a bandeira dele sobre a tua vida. Ainda que você esteja sobre ataques, ainda que você esteja sobre ataques, ainda que haja medo, quando você vem os ataques, o ataque gera medo. Gera medo, nós vimos lá em Mateus 14. Nós vimos em Mateus 14. Não, o crente não tem medo. A Bíblia diz aqui, em Mateus 14, que nós acabamos de ler, que os discípulos, naquela situação em que eles se encontravam, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começaram a ir para o fundo. O apóstolo Paulo diz que quando eles estavam lá naquele naufrágio que ele sofreu,
e o barco sendo açoitado, diz que eles ficaram desanimados até pela própria vida. Mas, quando eles sentiram medo, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Isto foi Pedro sentindo o vento forte. Os discípulos, no versículo de número 26, tiveram medo porque não conheceram Jesus. Quantas vezes os cristãos sentem medo por não entenderem a manifestação do poder de Deus na sua vida? Quantas vezes os cristãos sentem medo por não entender o modo como Deus opera? Nós oramos e queremos que Deus opere da nossa maneira. Senhor, eu quero assim, assim, assado. O Senhor não age da maneira como nós queremos, Ele age da maneira como Ele quer. E porque não é da maneira que nós pensávamos que fosse, nós sentimos medo. Olha, Deus não está aí. Não, esse negócio não está bem. E nós não estamos enxergando que a todo tempo é Deus agindo. A todo tempo é Deus agindo. Mas, Senhor, está tudo diferente daquilo que eu conheço. Mas a todo tempo é Deus agindo. A todo tempo é Deus agindo. E eles não reconheceram a Jesus. Irmãos, nós não somos diferentes. Quantas vezes eu vi pregadores criticando a Pedro, porque sentiu medo. Só que eles se esquecem que Pedro foi um homem que andou por sobre as águas. Você conhece alguém que andou por sobre as águas? Eu sei de uma história na Coreia, que duas jovens ouviram a palavra e tentaram ao Senhor, e vou caminhar sobre as águas. Um rio caudaloso, uma enchente, e quando elas meteram o pé na água, as duas afundaram. Mas, pastor, eu não posso atravessar o rio? Não. O rio de verdade, não. Só se Deus te mandar. Caso Ele não mande, e você tendo a certeza que foi Ele que mandou, hein? Caso contrário, não se atreva. Caso contrário, não se atreva a atravessar. Vai aí chegar no Pinheiros com enchente ou no Tietê, vou atravessar. Vai afundar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nos rios das circunstâncias da vida, nas dificuldades que encontramos na nossa vida, seja elas quais forem, a palavra de Deus diz que nós podemos andar sobre as águas. O Senhor está conosco como um valente terrível. E Pedro mostrou isso para nós. Quando eles reconheceram que era Jesus, que Jesus se identificou, sou eu, não tem mais. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem, vem. Pedro saiu do barco, colocou o pé na água. Às vezes eu fico imaginando essa sensação. Você pôr o pé na água, coloca o outro pé, sai do barco, fica de pé, se firma e começa a caminhar sobre as águas. Olhem para isto aqui. Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto Pedro tinha os olhos postos em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Veio o vento forte. Começou a vir a oposição. Começou a vir. Pedro, você não pode andar sobre as águas. Pedro, você não pode andar sobre as águas. Homem algum andou sobre as águas, Pedro. Ô Pedro, você não pode pregar, Pedro. Pedro, você não pode falar de Jesus, Pedro. Ô Pedro, você não pode orar pelos enfermos, Pedro. Ô Pedro, você não vai passar por esse problema. Você não vai conseguir, Pedro. Quem você pensa que você é, Pedro? Quem você pensa que você é? Quem você está pensando que é?
Você é cheio de defeitos, Pedro. Você é muito bruto, você é todo nervosinho. Você é muito nervosinho. A gente vê esse mesmo Pedro, quando Jesus foi preso, ele sacou da espada, o que ele fez? Cortou a orelha do rapaz que tinha vindo lá prender a Jesus. Em outra ocasião, ele já disse, manda vir fogo, Senhor. Manda vir fogo. Ele já resolvia tudo assim, no fogo, na morte, na espada, já resolvemos tudo aqui. Pedro, olha, você é cheio de defeitos, Pedro, você não pode. Mas o fato é que Pedro andou sobre as águas. Enquanto olhou para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como temos feito aqui agora e como fazemos diariamente, quando olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos andar sobre as águas. Nós conseguimos avançar em direção à nossa vitória. Nós conseguimos avançar em direção às promessas que o Senhor tem para nós. Mas quando tiramos os olhos de Jesus, ou seja, quando tiramos os olhos da sua palavra, e colocamos na situação, colocamos nas nossas dificuldades como seres humanos, colocamos muitas vezes em alguma falha que cometemos, nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar. Quando nos lembramos que temos ainda algum defeito escondido que não foi revelado, nós começamos a afundar. Pedro estava muito próximo de Jesus, muito próximo de Jesus. Quando ele clamou, o Senhor apenas estendeu a sua mão e segurou na mão do Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esta noite, esta é uma palavra simples para lembrar você, para lembrar a cada um de nós aqui nesta noite, que os nossos olhos não podem estar colocados no problema. Os nossos olhos não podem estar colocados nas acusações de Satanás. Os nossos olhos não podem estar colocados no diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí você pode dizer assim, pastor, eu conheço todos esses versículos. Eu também conheço, há muitos anos. No entanto, muitas vezes, nós nos esquecemos desses versículos. Nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos na dificuldade, no marido, na esposa, nos filhos, relacionamento em casa que não vai bem, relacionamento marido e mulher, relacionamento pai e filho, relacionamento patrão-empregado, empregado-patrão, relacionamento na escola, finanças nunca chega, e começamos a olhar os problemas. Parente envolvido no ocultismo, parente envolvido com drogas, parente envolvido na homossexualidade, parente envolvido na prostituição. E nos esquecemos que o nosso Deus é maior do que todos os problemas. Nos esquecemos que o nosso Deus está muito acima destas coisas. E Ele diz para nós da mesma maneira que Ele falou para os seus discípulos, não temais, sou eu estou convosco, eu estou contigo. Você vai passar pelo meio dessa tempestade, eu estou com você, não tire os olhos de mim, não tire os olhos de mim, fique com os olhos em mim, presta atenção em mim, eu estou pregando para você e para mim. Presta atenção para mim, olha 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 para mim, o Senhor está dizendo para você. Para de olhar para baixo, para de olhar para o lado, olha para mim. Olha para mim.
Enquanto Pedro olhou para Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Quando Pedro afundou, o Senhor disse para Pedro: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Tu estavas tão próximo de mim. Tu estás tão próximo. Tu estás tão próximo de chegar perto daquilo que você pediu a Deus. Falta tão pouco. Falta tão pouco. A salvação da tua filha, a salvação do teu filho, salvação do teu marido, da tua esposa. Está tão perto. Mas, Senhor, tudo piorou. Nas últimas horas tudo piorou. O vendaval aumentou. Em casa ninguém aguenta. O clima em casa está horroroso. Hoje eu não consegui ficar o dia em casa, eu tive que sair, porque o clima em casa está horroroso. Tu estás tão perto da tua bênção, não tira os olhos de Jesus. Pastor, meu marido me mandou embora de casa ontem. Tu estás tão perto da tua bênção. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Não duvida, querido, não duvida. Não duvida. Tu estás tão próximo. Pastor, estou desempregado há 1 ano. Não consigo emprego, eu espalhei currículos por todo lado. Não consigo o emprego que eu quero. Não temais. Tu estás tão próximo do teu emprego. Pastor, mas faz 2 anos. Não temais. Tu estás tão próximo. Pastor, morreu. Morreu. Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. E o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Oh Deus. Tu estás tão próximo. Tu estás tão próximo. Jó 19, 25. Diz assim. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Diga comigo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você pode dizer isso mais uma vez? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Declara mais uma vez: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você quer declarar mais uma vez? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sexta-feira uma irmã foi em casa ver um negócio com a minha mãe.
É uma pessoa que eu não conheço, ela também não me conhece. E ela tratou lá do negócio que ela tinha que tratar com a minha mãe. Quando ela ia sair, eu estava sentado ali à mesa, mexendo no meu computador. E ela pôs a mão aqui no meu ombro. Eu nunca falei com essa mulher, só bom dia, boa tarde, cumprimento de praxe. E ela falou, pastor, Deus mandou dar uma palavra para você. Abra aí a tua Bíblia, em Salmo 4:3. Eu comecei a chorar quando eu li este versículo. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu comecei a chorar. Falei, eu sou querido do Senhor. Quantos milhões de pessoas, bilhões existem nesta terra, irmãos? Quantos bilhões de pessoas existem? E vem uma pessoa e diz para mim assim, pastor, Deus mandou dar este versículo para você. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Quando eu clamar, Ele me ouvirá. Querido, querida, o Senhor te separou para Ele. Ele vai te ouvir quando você clamar. Olha para a pessoa que está do teu lado. Dá só uma olhadinha, por favor. Eu não gosto muito disso, mas acho que numa hora dessa você tem que olhar, mesmo que seja para a esposa. Eu bem que gostaria de olhar para mim agora, mas paciência. Diz para ela, diz para ele, quem está do seu lado. Não precisa escolher 30 não, um só mesmo. Um só, olha no olho dele. Olha bem no olho dele, irmão. Talvez você nem olhou no olho da sua esposa hoje, aproveita aí os casaizinhos de novos e de velhos. Diz o Senhor, separou para si o que lhe é querido. Ele te ouvirá quando você clamar. Aleluia. 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 Na minha caminhada cristã, a gente vem como criança, vem aprendendo, fui crescendo para cima e para os lados, crescendo espiritualmente. Viajei o mundo, pregando o Evangelho. Deus me trouxe de volta para o Brasil. Praticou em mim Deuteronômio 8 com todas as letras. Nesse período eu passei por tentação. Um homem novo, casado. Tentação sexual. Tentação financeira. Eu tenho profissão. Se eu quiser me aplicar na minha profissão, eu ganho muito dinheiro. Passei por tentação sexual, tentação financeira, tentação de arrumar um outro casamento, porque muita gente boa me telefonou me dando a unção para casar novamente. Muita gente boa. Irmãos, o outro evangelho está firme e forte por aí. Não, o teu caso é diferente. O teu caso é diferente. Se você não tiver quem faça o casamento, eu faço. Falei, puxa, que bênção. Se tu quiseres vir trabalhar comigo, salário que tu arrecadares, parte é teu, porcentagem. Quiser voltar para lá, a gente te envia. E o que você arrecadar lá, a gente...
com o currículo que você tem, o conhecimento que você tem. E por estar sem esposa, uma das áreas mais difíceis para o homem é a área sexual. É muito difícil. Para a mulher não é tanto, mas para o homem é. E é uma área em que a gente sofre muito. Ou vocês não sofrem? Se vocês não sofrem, glória a Deus pela vida de vocês, mas que não é fácil, não é. Eu tenho visto senhores com 80 anos falando que sofrem por causa dessa área. A gente ri agora, irmãos, mas na hora é para chorar. E eu fui extremamente tentado nisso. Extremamente tentado. E esta é uma das áreas que o diabo tem me acusado muito. Ele vem com as acusações. Olha, tu pensaste. Quantas vezes o diabo falou na minha orelha, eu vou falar para a igreja, eu vou pegar alguém, tomar posse dela e vou dizer, olha, tu pensaste, tu fizestes, hein? Eu vou caluniar diante da igreja. E sabe por que o medo vem? O medo ele vem, pelo menos por 3 coisas. Medo vem pela tua baixa autoestima. Sabe o que é autoestima? Não é auto com L, é auto com U. Estima de si mesmo. O que você pensa de você mesmo? O medo vem por aquilo que você pensa de si mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não tiveram uma educação apropriada, pais foram rigorosíssimos, brutos, cruéis, nunca souberam sentar com você, olha filho, você vai ser corrigido por isso, mas o papai te ama, dá-lhe um beijo e dá as varadas na mesa, depois senta de novo e beija. Pelo menos o meu era assim, né? E eu sei que o do Samuel também era assim, né, Samuel? Papai te ama, mas... E a gente, ui, que prova de amor. Mas papai me ama, né? E a gente ainda tem que dar beijinho no papai e dizer para ele, eu te amo, papai. Com lombo vermelho, que era uma coisa. Mas muitos pais não foram assim. Muitos pais bateram e nunca disseram por que bateram. Eu ouvi histórias de gente que dizia assim, olha, eu vou te bater não por aquilo que você fez, mas por aquilo que você vai fazer. É? Talvez, na infância, eu nunca tive problema, porque eu sempre fui gordo, eu sempre fui barrigudo, sempre fui cheinho. Não me lembro de alguém ter me chateado por causa, ô seu gordo, ô Faustão, ô... Para mim, ó, nunca me tirou o apetite por causa disso. Nunca perdi o apetite por causa dessas... Mas muita gente se chateou por causa disso. Complexo por ser gordo. Há negros que têm complexo por ser negros. Há brancos que têm complexo por ser branco. Há gente que tem complexo por ter cabelo liso. Aí faz. Há gente que tem cabelo crespo e alisa. Bendita chapinha, glória a Deus por ela. E as pessoas ficam nisso, porque é gorda. Às vezes a menina tem uma boa família, é uma menina bonita, mas porque é mais gordinha, se sente... Pô, minhas amigas são todas magrinhas. Aí ela vai numa pizzaria, churrascaria, rodízio e come uma folha de alface. Outros, sei lá, por tantas coisas, porque é orelhudo, tem uma orelha de abano. Outro porque tem um bico grande, não sei. Outros porque tem um nariz grande, né, Samuel? E por aí afora. Samuel mesmo falou que sofreu muito por ser filho de pastor. Eu também não queria ser pastor, porque eu era filho de pastor. E sabia o que o pastor sofria. Não importa. Então muitos têm a sua autoestima baixa. Elas olham para si mesmas e dizem, eu sou um coitado, um Zé Ninguém. Quem vai olhar para mim? Ah, o pastor, na igreja desse tamanho, quem é que vai olhar para mim? Está todo mundo olhando para você. Às vezes a menina diz, com quem eu vou casar? Ninguém me quer. E tem 10 correndo atrás dela. Só que às vezes ela está virada só aqui para o louvor, procurando alguém aqui. E se esquece de olhar para trás, dos lados. Então o medo vem pela baixa autoestima. O medo também vem pela reputação. Medo de perder a reputação.
Então as pessoas às vezes criam uma reputação para si mesmas. Então elas olham, né? Aí você vê assim aquele homem, né? Que nem eu assim, 1,76 m, 116 quilos. Bota um paletó de veludo bonito. Aí eu tenho que chegar na igreja e dizer, ó, eu sou pastor, meu currículo é este, eu andei pela África, Europa, né? E todo mundo tem que olhar para a gente assim como um super-homem. E não é nada. Não é super-homem coisa nenhuma. Ele cria uma reputação para si mesmo. O pastor Disseu mesmo conta que às vezes chega pessoas aqui, está aqui o meu cartão, está aqui o meu CD. Aí a pessoa assim parece que ela é maior do que aquilo que ela é. Aí quando você olha, ela tem 1,30 m. Mas ela cria para si uma reputação tão grande que ela parece que é mais do que aquilo que ela é. Então o medo vem por perder essa reputação. O que será que o povo vai pensar de mim? E um dia desse eu ouvi um pregador dizendo assim, gente, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha reputação foi para o lixo. Aquilo que eu pensava que eu era, deixei de ser. A minha reputação foi pelo vaso abaixo. Qual é a reputação que um cristão tem? Qual é a reputação que um cristão tem? Nós somos chamados de loucos varridos. Somos chamados de povo que grita. Eu não sei porque que aquele povo salta tanto. Eu não sei porque que aquele povo pula tanto. Por que canta tão alto? Por que ora tão alto? Por que fala tão alto? Por que ri tanto? Você já viu crente em enterro, irmãos? É um escândalo. É um escândalo. Quando morreu a mãe da Vanessa, a esposa do pastor Oswaldo, havia uns macumbeiros do lado lá da Andressa, perdão. Da Andressa. E a gente ali era um escândalo, aquele povo louvando a Deus, saltando, e glória a Deus pela vida da irmã, que legado que ela deixou. Os outros olhavam assim, como quem diz. Que povo é esse? Num cemitério fazendo um escândalo desse? Fora os irmãos, que nem o Celso, que conta piada e tudo. Piada santa, claro, até se escondeu atrás da porta lá. Nós no enterro, irmãos, nós somos um escândalo. Que reputação nós temos? É verdade ou não é? Porque nós sabemos que aquela pessoa não está ali, ela já partiu e está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então o medo vem pela nossa baixa autoestima, pelo medo de nós perdermos a nossa reputação. E há outros fatores que o medo vem. Eu estive estudando sobre isso, porque foi uma área que eu fui extremamente atacado, essa área do medo. Não fui estudar psicologia, fui estudar pela palavra e ver o que os homens de Deus diziam acerca disso. E eles dizem que o medo é um estado de consciência, da consciência. É medo de algo que existe ou daquilo que não existe. Então o que é o medo de algo que existe? Medo de algo que existe é você pegar e querer atravessar Belmira Marim com o farol aberto. Alguém faz isso? Não, espera o farol fechar. Por quê? Porque a gente tem medo de ser atropelado. Então é uma coisa que é inevitável. Você entrar na frente de um caminhão, andando, não é? Um irmão que tem um Fiesta, que tem um Fiat Uno, entrar na frente de uma carreta, o que vai acontecer? Então isso é medo, esse é um medo, que é medo de uma coisa inevitável. Quer ver medo de uma coisa inevitável? De levar um fora. Os jovens aí, né? Encantado com a moça, se prepara 40 dias de jejum, oração, para ir pedir a moça em casamento. Veste, compra uma roupinha nova. Eu ia dizer nas Casas Bahia, mas Casa Bahia não vende roupa. Compra um perfume a prazo, bonito. Vai lá, se enfeita toda, convida a menina para ir jantar fora. Num restaurante caro, que vai praticamente o salário dele todo do mês. Aí ele diz, olha, aquela conversa toda que vocês conhecem melhor do que eu, que faz tanto tempo já. Aí a moça olha assim, olha, você é muito bacana, a comida está excelente, obrigado pelo passeio, obrigado pela viagem de carro, obrigado pelo restaurante, mas não. Eu sei porque já aconteceu isso comigo, né, então...
Gastei o dinheiro da viagem, gastei o dinheiro do restaurante, da gasolina do carro e ainda voltei com um não, ainda envergonhado, né? Então esse medo é inevitável. Quando a gente casa, a gente perde o medo, mas antes de casar, não é fácil. E esse tal desse medo, irmãos, o diabo pega nisso e começa a atacar a tua vida. Começa a atacar você. Começa a te atacar. Começa a te atacar. E o medo, ele é paralisante. Você fica paralisado. Você que joga futebol. Quando você vê assim um som de um osso quebrando, você já fica esperto, né? Quando vai entrar numa dividida, já não entra, né? Já fica ali, por quê? Porque a pessoa sabe que pode acontecer alguma coisa. Mas o medo, ele vem muitas vezes porque você se preserva demais, por causa da tua autoestima, por causa dessas coisas todas, e o diabo pega nisso e transforma nisso numa ferramenta para te atazanar a tua paciência. E ele começa a fazer de você uma pessoa inútil. Você não consegue andar, você não consegue dar passos na vida. Você fica limitado. Mas nesta noite, a palavra que o Senhor tem para nós todos aqui nesta noite é: não temas. Não tenha medo de absolutamente nada, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Diga um aleluia bem forte. Meus irmãos, o Senhor está dizendo para nós que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. Ele nunca nos abandonou. Nunca nos deixou. O Senhor é tão bom que Ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. A Bíblia fala que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quantas vezes o diabo me atazanou? Olha, você pensou, olha, você fez, olha. Quantas vezes eu recuei? Até que o Senhor veio a mim e disse assim: para de recuar. Para de recuar, é hora de você avançar. Chega de recuar, chega de sentir medo. Chega! É hora de você avançar. Eu quero que diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo de Parque América que marchem. Marchem. Meu irmão, você tem o seu negócio. E Deus tem dito a você que é hora de você marchar. Marcha! A crise não tem nada a ver conosco. Nós estamos debaixo dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que saber que é do teu negócio que sai dinheiro para a obra de Deus. É da tua empresa que sai dinheiro para a obra de Deus. Se você não tem hábito de fazer isso, você faça, porque a obra de Deus não é feita de qualquer maneira. Custa. É bonito, né? Ter esse carpete aqui, ter o telão, ter os equipamentos, ter lugar. Não é bonito tudo isso, mas custa. Custa, irmãos. Custa abrir igrejas. Custa. 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 Diga aos filhos de Israel que marchem. Para de retroceder. Para de retroceder. Para de retroceder. Doença é outra área, irmãos, que nos impede de avançar. A doença te impede de avançar. Vem o câncer. Vem, sei lá, tantas coisas. Diabetes. Quando meu pai teve esse problema, que o açúcar dele, ele foi numa missão dupla lá para Bauru com a minha mãe. E uma delas era ir lá evangelizar e ganhar aquela família para Jesus Cristo. E de repente, o homem bom caiu. Minha mãe, para me preservar, ligou primeiro para o pastor. O pastor é que sempre leva a bucha, né? Aí depois é que ele ligou para mim. Olha, o teu pai está mal. Mas na hora eu me coloquei diante do Senhor. Falei: Senhor, eu libero o meu pai, se esta for a hora dele. Ele está liberado para ir. Mas se ainda não for,
É a hora de o Senhor levantar o teu filho, para que o seu nome seja exaltado naquele lugar para onde ele foi. Eu vou para lá na autoridade do teu nome. E eu vou concluir aquela obra. Eu vou lá e vou orar por aquela família. Mas eu quero ver o teu servo de pé. Quando nós chegamos lá, ele estava muito mal. Mal na UTI, não me reconheceu, de fralda, uma coisa horrorosa. Eu saí, fui para onde eu tinha que ir, e à meia-noite eu estava orando. E o Senhor me falou, pode ficar tranquilo que o espírito de morte passou. Ele está vivo. Foi a hora que ele acordou no hospital. Foi a hora que ele voltou à lucidez. No dia seguinte, quem olhava para ele, não disse que ele tinha tido o que teve. E veio se recuperando e está aí de pé. Por quê? O Luciano, eu avisei para ele para estar orando comigo e o Senhor falou para ele o seguinte, depois ele ligou para o Sérgio e falou, Sérgio, eu me lembrei de uma coisa agora, o Senhor me lembrou. As promessas para aquele homem ainda não se cumpriu, Sérgio. Ele não vai morrer não. Ainda não é hora. O Senhor vai trazer ele de volta à vida porque ele ainda tem algumas coisas para fazer aqui. E foi o que aconteceu. Ele está aí vivo para cumprir as promessas de Deus. Eu não sei quantos anos mais. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o que viver, vai viver para a glória de Deus. O que viver, vai viver para a glória de Deus. Então, queridos, nesta noite, o Senhor diz a você, marcha. 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 Diga aos filhos de Israel que marchem. Hey, hey. Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés e os filhos de Israel chegaram de frente do Mar Vermelho. O que o Senhor mandou? Por que perguntas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que você ainda continua perguntando para o Senhor? Confirma, Senhor. Confirma, Senhor. Essa semana eu recebi um e-mail, através do meu site, uma moça, uma senhora, não sei. Eu queria uma palavra sobre emprego. Eu falei, sei lá, ela deve estar querendo montar alguma empresa, alguma coisa. Eu tenho alguns estudos lá para homens de negócio e tal. Eu peguei e falei, você pode ler isso. Aí ela respondeu, não, você não entendeu. É que eu vou mudar de emprego e eu quero uma palavra de Deus para saber se eu devo mudar ou não. Eu falei, mas o que esse povo pensa? Eles estão que nem o povo de Israel. Moisés, vá lá tu e fale com Deus. Nós ficamos aqui. O que você falar para nós, nós vamos e respondemos. E o livre acesso que nós temos ao nosso Deus? E o livre acesso que nós temos ao nosso Deus? Às vezes as pessoas esperam um domingo para vir, pastor, impõe as mãos sobre mim. E passa enfermo a semana inteira. Quando a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra de Deus garante a você, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Será que você tem que esperar no domingo para ser curado, meu irmão? Quanto tempo você está perdendo? Quanto tempo? Será que esse poder é só para o pastor? Será que esse poder é só aqui na igreja? Não, este poder está à nossa disposição 24 horas por dia. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Amém. Aqueles homens estavam no barco, navegando, cumprindo a ordem de Jesus. No entanto, o vento soprou ao contrário. O vento veio ao contrário. Eu penso, já li e reli essa palavra muitas vezes. Aquele lugar é um lugar de ventos contrários. Tem um vento que sopra ali, que chama Euroaquilão. E eles estavam indo ali. Eu vejo que o diabo viu ali uma excelente oportunidade de matar os discípulos de Jesus Cristo. Em outro texto, falando sobre este mesmo tema, não sei se é Marcos ou se é em Lucas, diz que Jesus ia passar ao largo, Jesus não ia parar não.
ele ia continuar. Mas Jesus viu a aflição deles. E Jesus se colocou: sou eu, Roberto. Não tem mais. Sou eu. Sou eu, Marinês. Não tem mais. Sou eu, Ricardo. Não tem mais. É hora de avançar. Não tem mais. Sou eu, André. É hora de avançar. Não temas. Sou eu. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Vem, sai do barco e anda sobre os problemas, sabendo que o Senhor te dá a vitória. Sabendo que o Senhor está contigo como um valente terrível. Sabendo que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Fique de pé agora mesmo. Aí mesmo. A palavra diz: é hora de marchar. É hora de seguir em frente. É hora de seguir em frente. Ainda não feche seus olhos, mas eu queria que você agora pensasse. Por um minuto, pensasse. Em que área você precisa marchar? Em que área você precisa da intervenção de Deus na sua vida? Em que área você precisa ver o mar se abrir? Não importa o que seja. Em que área você precisa ver o mar abrir à sua frente? Ou em que área você precisa ver o Senhor Jesus vindo ao teu socorro, como veio aqui aos discípulos? E aquele mar se aquietou, aquele vento se acalmou. Qual é a área na sua vida em que o mar está revolto e o vento está soprando forte? Pense, antes de você fechar os seus olhos. Pense. E agora, você vai fazer o que o Senhor nos manda. Nós em nós mesmos não temos forças nenhuma contra Satanás e os seus demônios. Nenhum ser humano é capaz de derrotá-lo. Mas em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. Cristo em vós é o quê? A esperança da glória. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Não somos provenientes de nós mesmos. Então, nesta hora, você pode dizer assim: Senhor, o pastor, ainda não conheço Jesus. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Mas eu quero fazer isso nesta noite. Aí no teu lugar agora, entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Pois Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Nesta hora agora, queridos, abaixe os seus olhos, e você vai erguer a sua voz, e vai depositar esses problemas aos pés de Jesus. E você vai pedir: Senhor, a tua palavra diz que eu posso ir ter contigo e andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas nesta noite. Eu quero marchar como Israel marchou por dentro deste mar. Eu quero vencer estas circunstâncias. Coloque isso diante do Senhor. Entregue isso diante do Senhor, seja o que for. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos, Senhor, os nossos fardos, nós entregamos, Pai, tudo diante de Ti nesta noite. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está neste lugar.
E o Senhor está ouvindo cada um dos que aqui estão. Aqueles que estão buscando salvação, ouve nesta noite. Aqueles que estão buscando cura, ouve nesta noite. Aqueles que estão buscando libertação, ouve nesta noite. Aqueles que estão buscando perdão, ouve nesta noite, Senhor. Aqueles que estão buscando livramento, ouve nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra veio, Senhor, e a Tua palavra liberta. A Tua palavra liberta. A Tua palavra liberta. A Tua palavra vem, Senhor, e ela vem para trazer fé. E é esta fé que agrada ao Senhor, é esta fé que agrada a Deus. E de posse desta fé nós podemos chegar na Tua presença, Senhor. E nós podemos nos prostrar diante de Ti. Podemos colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor. E clamar, porque o Senhor nos responde. E clamar, porque o Senhor nos responde. A Sua palavra diz, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E quando eu clamar, o Senhor me responderá. Oh Senhor, é o Senhor que responde. Por isso nesta noite, Senhor, todo ataque de medo, todo ataque de ansiedade, meu Deus, todo ataque de preocupação, meu Pai. Oh, em nome de Jesus eu ordeno, saia dessas vidas e que eles sejam libertos pelo Teu poder. Pai, o medo ele é vencido pelo amor, por receber o amor de Deus nas nossas vidas. Que cada um nesta noite possa receber o Teu amor, Senhor. Que cada um nesta noite possa receber o Teu amor e ser liberto pelo Teu poder em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, a Tua palavra diz para nós marcharmos, a Tua palavra diz para nós prosseguirmos, e esta é a hora de nós caminharmos, essa é a hora de nós avançarmos por este mar vermelho, esta é a hora, Senhor, de nós tomarmos posse da nossa vitória, esta é a hora, Senhor, de nós tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu ao longo desses anos, Senhor. Tomamos posse da salvação da nossa família, tomamos posse de novos empregos, tomamos posse, Senhor, de uma situação financeira melhor para os irmãos, tomamos posse de salvação, Senhor. Pai, nós tomamos posse daquilo que o Senhor preparou para nós. E aqueles que estão agora, Senhor, nesses dias, avançando o Mar Vermelho, alguns, Pai, tomando compromissos sérios, meu Deus, dando passos nas suas vidas sérios, meu Deus, que implica a si mesmo e que implica a família. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor confirma os passos do homem bom. O Senhor confirma os passos daquele que Te teme, Senhor. Confirma os passos dos Teus filhos nesta noite, meu Deus. Confirma a Tua palavra nesta noite, Pai. E que haja libertação nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Haja libertação completa nesta noite, meu Deus. E que os Teus filhos possam avançar. Os Teus filhos possam avançar, possam prosseguir, possam sair do barco e possam andar sobre as águas, não temendo o vento, não temendo a tempestade, não temendo os enganos de Satanás. Porque o Senhor é quem nos perdoa. O Senhor é quem nos salva. O Senhor que é o Deus clemente, que nos ouve, Senhor. O Senhor nos ouve, nosso Deus. O Senhor nos ouve, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ouve quando nós clamamos, meu Pai. Ouve o clamor do Teu povo nesta noite, ouve a oração do Teu povo nesta noite, e que todo impedimento seja removido pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já nós Te agradecemos, neste nome que é dado acima de todo nome, o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus.